Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da anatomia. Eu sou o professor Rafael Danilo, da Universidade Federal de Alagoas, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a anatomia do sistema circulatório, generalidades. Bem, quando a gente está falando do sistema circulatório, a gente está envolvendo dois outros sistemas, que é o sistema cardiovascular, formado pelo coração e os vasos sanguíneos, e o sistema linfático, formado pelos capilares linfáticos, vasos linfáticos e órgãos linfáticos. Alguns autores incluem ainda nesse sistema os órgãos hematopoéticos, que são aqueles órgãos responsáveis pela produção de células do sangue. Como a gente está falando de união de mais de um sistema, né, sistema cardiovascular, sistema linfático e órgãos hematopoéticos, é comum alguns autores incluir isso como sendo aparelho circulatório. Tanto faz aparelho circulatório ou sistema circulatório. Eu deixei aqui sistema circulatório porque a referência que nós utilizamos foi a do D'Angelo, e o D'Angelo e Fatino ele traz como sistema circulatório. Então, para não ficar com a linguagem diferente, deixei sistema cardiovascular, sistema circulatório, perdão. Mas tenha em mente que esse sistema é formado por outros dois, né, que é o cardiovascular, o linfático e alguns autores, como o próprio D'Angelo também traz, os órgãos hematopoéticos. Nós não iremos ver nesta disciplina. Bem, então o sistema cardiovascular, que é aquele formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, ele vai levar até as células do nosso corpo gás carbônico, nutrientes, água, sais minerais e vai recolher desse sistema as secreções endócrinas, os hormônios, vai recolher as excretas que as células vão produzir e vão direcionar até os órgãos excretores. Então, muitos desses componentes que as células que os tecidos liberam, né, de volta na circulação, para fora da célula, eles não conseguem ser reabsorvidos pelos capilares sanguíneos. Então essas moléculas grandes que não conseguem ser reabsorvidas pelos capilares sanguíneos, eles vão ser drenados através dos capilares linfáticos. Então, como essa imagem ela consegue representar, os capilares linfáticos eles ficam nesse meio, né, entre os capilares sanguíneos. Então muitos elementos que não conseguem ser drenados pelas veias são drenados por esse sistema de capilares linfáticos. Os capilares linfáticos, por sua vez, eles vão formando vasos linfáticos. Os vasos linfáticos passam por diversos linfonodos que vão filtrar essa linfa e também vão purificar ela caso haja algum micro-organismo. Esses vasos linfáticos eles formam troncos linfáticos e, por sua vez, os troncos linfáticos vão conduzir essa linfa de volta à circulação sanguínea, tá? Vão desembocar dentro de uma veia que nós veremos mais adiante. Então, só recapitulando, dentro desse sistema linfático, dentro dessa linfa, nós não encontramos hemácias, tá? Nós encontramos apenas alguns glóbulos brancos, água. É como se essa linfa ela fosse ultrafiltrada do sangue, tá bom? Então, da mesma forma que esses elementos saíram da circulação sanguínea, eles vão retornar à circulação sanguínea. Então, vamos começar analisando um pouco sobre o nosso sistema cardiovascular, abordando um pouco sobre o coração. O coração é este órgão ímpar, né, que a gente consegue visualizar nessa imagem da esquerda. Ele está localizado no tórax, né, especificamente em uma região, em um compartimento chamado mediastino. Nessa terceira imagem a gente consegue visualizar essa cavidade ímpar inteira, que é o mediastino. Percebam que o mediastino ele é subdividido em um mediastino superior, que nessa imagem está destacado em azul, um mediastino inferior, que tem três cores aqui, verde, amarelo e vermelho, e o coração se situa na porção média do mediastino inferior. Esse coração ele é envolvido por uma membrana, que é chamada de pericárdio. Então vocês verão mais adiante, no terceiro período, que o pericárdio, por ser uma serose, ele apresenta dois folhetos, um folheto fibroso e um folheto seroso, um folheto visceral e um folheto parietal, tá? Esse coração ele se situa, né, sua sintopia está entre os pulmões, está superiormente ao músculo diafragma, inferiormente ao tímpano e anteriormente ao esôfago. Então este é o coração e as suas relações e localização, claro. Se nós dermos um corte frontal no coração, nós podemos perceber que ele é formado por quatro câmaras, quatro cavidades. Duas cavidades superiores, chamadas de átrios, e duas cavidades inferiores, chamadas de ventrículos. Além disso, nós podemos notar também que essas cavidades situadas na região direita do coração está representada na imagem de coloração azulada, enquanto que a imagem da esquerda está destacado com a coloração vermelha.
Isso é para mostrar o sangue rico e pobre em oxigênio. O sangue do corpo todo chega no átrio direito através de duas veias, que são as veias cavas superiores e veias cavas inferiores, né? Na verdade, veia cava, que é uma de cada, uma superior e uma inferior, vai chegar no átrio direito. Do átrio direito, ele passa ao ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele sai pela artéria tronco pulmonar e vai para os pulmões. Nos pulmões, esse sangue ele sofre o processo de hematose, né? A troca gasosa, onde o gás carbônico sai do sangue e o oxigênio ele entra. E em seguida, esse sangue oxigenado ele volta por 4 veias pulmonares, 2 direitas e 2 esquerdas, que desembocam no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo e sai daí para a circulação através dessa grande artéria, que é a artéria aorta. Então, essas 4 câmaras no adulto, elas não se comunicam. Na verdade, os átrios não se comunicam entre si e os ventrículos também não. Existe uma parede que separa os ventrículos, que é o septo interventricular. Então, a partir de agora, sempre que vocês virem uma parede anatômica, essa parede é chamada de septo. Da mesma forma que, se a gente removesse aqui esses vasos, nós iríamos encontrar um septo interatrial, que separa o átrio direito e o átrio esquerdo. Só a comunicação dentro de um mesmo antímero. Então, o átrio direito com o ventrículo direito, o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E também não há refluxo sanguíneo. O sangue não sai do ventrículo para o átrio. Se só sai, isso só acontece em situações patológicas. Isso não é o normal. Esse coração ele apresenta uma base. Essa base do coração está voltada para diante, para a esquerda e para baixo, enquanto que a sua base está voltada para a direita, para cima e para trás. Então, ápice para a esquerda, base para a direita, ápice para frente, base para trás, ápice para baixo, base para cima. Observem que na base do coração é por onde estão chegando e saindo os grandes vasos, tanto as artérias como as veias. Por isso que em conjunto eles são chamados de vasos da base. Observem ainda que os átrios apresentam projeções. Essas projeções dos átrios são chamadas de aurículas. Nós temos uma aurícula direita que está se relacionando com o átrio direito e uma aurícula esquerda que está se relacionando com o átrio esquerdo. Entre o átrio e o ventrículo direito, nós possuímos esta válvula, a válvula átrio-ventricular direita. Uma válvula é formada por válvulas. Então, a válvula átrio-ventricular direita, ela apresenta 3 válvulas. Que imagem é essa da esquerda, gente? Eu dei um corte transversal no coração, tá? Então, eu cortei o coração neste sentido, onde o mouse está passando. E eu estou vendo de cima para baixo. Então, o que eu estou vendo aqui é a válvula átrio-ventricular direita com 3 válvulas. Por isso que antigamente ela era chamada de tricúspide. Observem também, aproveitando essa imagem, que a válvula átrio-ventricular esquerda, ela só tem 2 válvulas. Por isso que antigamente ela era chamada de válvula bicúspide. Pois bem, o sangue ele desce do átrio direito para o ventrículo direito e em seguida ele sai pelo tronco pulmonar. E observem que o tronco pulmonar também tem válvulas. Então aqui nós temos a válvula do tronco pulmonar, que possui 3 válvulas. Da mesma forma que a artéria aorta, também tem a válvula da artéria aorta, que também possui 3 válvulas. Então nessa imagem a gente consegue visualizar essas 3 válvulas da artéria aorta e essas 3 válvulas do tronco pulmonar. Lembrando que na disposição anatômica, o tronco pulmonar ele sai do coração adiante da artéria aorta. Nesta imagem, a gente deu um corte frontal e a gente abriu essa região da válvula. E a gente percebe a presença das 3 válvulas no ventrículo direito. 1, 2, 3. Qual a importância destas válvulas, nessas válvulas, essas partes individuais? Bem, quando o ventrículo ele entra em contração, né? Então contração a gente já viu que no músculo cardíaco é chamado de sístole. Então quando os ventrículos entram em sístole, os átrios entram em diástole, os átrios relaxam. Então, estas válvulas, elas estão presas em saliências que ficam no interior do ventrículo, dos ventrículos, chamadas músculos papilares. E quem prende as válvulas nos músculos papilares são essas cordas tendíneas. Então, quando o ventrículo ele entra em sístole, as cordas tendíneas se fixam, né, que estão fixas, na verdade, nesses músculos, impedem que as válvulas subam e que o sangue tenha refluxo.
Então, como a gente percebe nessa imagem da direita, o sangue ele não consegue passar para o átrio que está aqui em cima. Automaticamente esse sangue ele vai ser empurrado pela válvula do tronco pulmonar, tá? Então, essas válvulas elas servem para impedir o refluxo sanguíneo, tá bom? Da mesma forma, quando os átrios entram em sístole, essas válvulas elas se relaxam, porque os ventrículos entram em diástole e param de tensionar as cordas tendíneas. Consequentemente, o sangue ele desce do átrio direito. Nesse caso daqui, essa imagem está representando o átrio esquerdo, mas serve da mesma forma, tá? Então o sangue vai descer, vai cair no ventrículo, enquanto que a válvula do tronco pulmonar, que nesse caso, nesse esquema, está sendo representado com a válvula da artéria aorta, ela impede que esse sangue retorne para o ventrículo. Então, esse esquema de válvulas e válvulas, obviamente, ele serve tanto para o átrio e ventrículo direito como para o átrio e ventrículo esquerdo. Nessa imagem, a gente está representando a parte esquerda, tá? Mas acontece de forma semelhante com o tímero direito. Então, já que a gente está falando dessa região esquerda, vamos visualizar a válvula atrioventricular esquerda nessa imagem. A gente consegue observar aqui a válvula atrioventricular esquerda, que tem duas válvulas. Nesse nível de corte, a gente não consegue observar a válvula da artéria aorta, porque ela está um pouco mais profunda, subindo aqui onde está o cursor do mouse. Então, dando esse corte mais profundo, a gente visualiza aqui a válvula da artéria aorta, tá? Que também tem 3 válvulas. E aqui, mais uma vez, olha, a válvula atrioventricular direita com 2 válvulas. Bem, essa imagem é para a gente trabalhar um pouco a nossa visualização de contração de sístole e diástole do coração. Se a gente visualiza que as válvulas da artéria aorta e do tronco pulmonar elas estão abertas, enquanto que as válvulas atrioventriculares estão fechadas, eu posso afirmar para vocês que os ventrículos eles estão em sístole e os átrios estão em diástole. Porque se os ventrículos estão em sístole, o sangue está saindo pelos grandes vasos, beleza? Da mesma forma que nesta outra imagem, eu posso dizer para vocês que os átrios estão em sístole e os ventrículos estão em diástole, porque as válvulas atrioventriculares estão abertas, então o sangue está descendo dos átrios em direção aos ventrículos. Então aqui nós temos diástole atrial e sístole ventricular, e aqui nós temos sístole atrial e diástole ventricular. Nossa circulação ela pode ser dividida didaticamente em dois tipos de circulação. Uma circulação pulmonar, onde o sangue ele sai do coração e vai para os pulmões, e uma circulação sistêmica, onde o sangue sai do coração, vai para o corpo todo e retorna ao coração. A circulação pulmonar ela começa no ventrículo direito, que é por onde o sangue sai do coração pela artéria tronco-pulmonar, em seguida artérias pulmonares e vão até os pulmões. E voltam por 4 veias pulmonares até o átrio direito. Então a circulação pulmonar, que antigamente era chamada de pequena circulação, ela se inicia no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. Já a circulação sistêmica, ela começa no ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta e termina no átrio direito. Ela leva o sangue para todo o nosso corpo. O sangue da região supradiafragmática, ou seja, do músculo diafragma para cima, eles voltam pela veia cava superior. E o sangue infradiafragmático, ou seja, do músculo diafragma para baixo, voltam pela veia cava inferior. E esta é a dinâmica. De forma geral, as artérias carregam sangue rico em oxigênio e as veias rico em gás carbônico, com exceção na pequena circulação. Na pequena circulação, a artéria tronco-pulmonar, mesmo sendo uma artéria, está levando sangue pobre em oxigênio. E as veias pulmonares, mesmo sendo veias, estão carregando sangue rico em oxigênio. Outra exceção a essa acontece também na circulação fetal, como vocês também irão ver isso no terceiro período. Quais são as principais diferenças entre as artérias e as veias? Primeiramente, as artérias elas são vasos eferentes ao coração. Elas estão saindo do coração. As artérias elas sempre se iniciam em artérias de maiores calibres e elas vão se ramificando em artérias de menor calibre. Essas artérias elas apresentam uma camada muscular de músculo liso muito espessa e elas pulsam. Já as veias não possuem essa camada tão espessa e não pulsam. Para evitar o refluxo venoso, o refluxo do sangue, as veias apresentam válvulas em seu interior,
que as artérias não possuem. As únicas artérias que possuem válvulas são o tronco pulmonar e a artéria aorta, mas apenas em sua origem, e não mais ao longo do seu trajeto. Outra coisa é que as veias elas começam de pequeno calibre e em seguida elas vão se juntando até formar as veias de grande calibre. Então, enquanto as artérias têm ramos, as veias elas têm tributária. Então, duas veias, vamos supor, veia A e B, que se unem para formar a veia C, eu posso dizer que a veia A e B são tributárias da veia C. Ou seja, a veia A e B se desembocam, desaguam na veia C. Isso é uma tributária. Então, artérias têm ramos e veias têm tributárias. Outro ponto importante é que no cadáver, as veias elas estão juntinhas, estão coladas, estão com a sua luz fechada. Então, as veias no cadáver estão colabadas, enquanto as artérias não colabam. Devido à sua musculatura, se você apertar uma artéria e você soltar, a luz da artéria ela abre novamente, porque a sua parede muscular mantém a sua luz aberta. Entre as artérias e as veias existem os capilares, que é os vasos sanguíneos de menor calibre, por onde os nutrientes eles vão estar passando para as células, banhando as células. Obviamente, gente, existem ainda entre os capilares e as artérias, arteríolas, entre as veias e os capilares, vênulas. Mas esses vasos vocês também irão estudar com mais detalhe na histologia e no terceiro período. Bem, então começamos agora a falar um pouco sobre o nosso sistema linfático. Como eu já falei, o sistema linfático ele vai drenar todo aquele conjunto de elementos que não conseguiu cair na drenagem venosa, que não conseguiu retornar aos capilares para ser drenado pelos vasos sanguíneos, pelas veias. Então, esses capilares linfáticos eles vão estar no meio intersticial entre as células, reabsorvendo essas macromoléculas e levando ao longo desse sistema linfático. Os capilares linfáticos se unem em vasos linfáticos e esses vasos linfáticos se direcionam a linfonodos. Linfonodos imaginem como sendo pequenos órgãos que filtram esta linfa, que é o conteúdo que se encontra no interior desses vasos e capilares linfáticos. E esse linfonodo ele vai receber nomes específicos de acordo com o local onde eles estão. Então são linfonodos que nós chamamos de linfonodos regionais. Então os linfonodos regionais eles recebem o nome de acordo com a região onde eles estão. Por exemplo, os linfonodos que ficam nessa região mastoidea do nosso osso temporal são os linfonodos mastóideos. Os linfonodos que ficam no pescoço são os linfonodos cervicais. Na axila são os linfonodos axilares. Então esses linfonodos são chamados de linfonodos regionais. Eles recebem o nome de acordo com o local que eles estão. Observe nessa imagem da esquerda ainda que esta região do lado direito do nosso corpo ela encontra-se dilatada. Essa região é chamada cisterna do quilo. Ela vai receber uma quantidade grande de elementos de gordura que está sendo absorvido pelo intestino. Então essa parte gordurosa que é absorvida pelos intestinos, elas caem em troncos linfáticos, que são os troncos intestinais, e esses troncos intestinais desembocam essa linfa no interior da cisterna do quilo, tá? E a cisterna do quilo vai levar essa linfa através do ducto torácico, que é esse grande ducto que nós conseguimos visualizar aqui. Pois bem, então como eu já falei aqui, nós temos vários capilares linfáticos em torno do intestino. Esses capilares vão formar vasos linfáticos que vão passar por linfonodos. E esses linfonodos, no final, eles vão dar origem ao tronco intestinal, que é este pequeno tronco daqui. O tronco intestinal vai desembocar esta linfa na cisterna do quilo. A cisterna do quilo vai dar origem ao nosso ducto torácico. E o ducto torácico ele vai ascender pelo tórax e cruzar a linha mediana para o lado esquerdo, desembocando bem aqui, entre a veia jugular e a veia subclávia. Esta região é chamada de ângulo venoso. Então, toda essa linfa ela desemboca nesta região do ângulo venoso. Nós temos dois grandes ductos linfáticos. Nós temos o ducto torácico, que drena o sangue da maior parte do corpo, e o ducto linfático direito, que é este pequeno ducto que desemboca no ângulo venoso direito. O ducto linfático direito ele drena apenas a metade direita da cabeça, a metade direita do tórax e o membro superior direito. Todo o resto ele é drenado pelo ducto torácico, que desemboca no ângulo venoso esquerdo. E aqui nós temos mostrando alguns órgãos linfáticos. Os linfonodos
O timo, que é esse órgão que está situado em cima do coração e tem um importante papel imunológico nas crianças. E o baço. O baço está localizado no abdômen, na região do antímero esquerdo, tá? Então o baço está localizado nessa região do antímero esquerdo do nosso corpo. O timo está localizado também no mediastino, né, na porção superior do coração. E os linfonodos, que são os linfonodos regionais de acordo com o local onde eles se encontram. Bem, gente, nossa aula de hoje sobre sistema circulatório foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato por e-mail ou a gente tira durante o nosso momento síncrono. Bons estudos!